Amém, irmãos? Uma boa noite. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal da Igreja em Belo Horizonte. É você que está nos acompanhando pela primeira vez também. Seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Essa semana, irmãos, hoje especialmente, eu vou estar aqui compartilhando com vocês a palavra da semana, que foi nos falada no Alimento Diário. Senhor Jesus. Irmãos, essa é a nova série do Alimento Diário. Preparar material para edificação. Essa palavra, você que for acompanhar no Instituto ou nas mensagens da conferência, é a mensagem de número 9. Ela é a mensagem do irmão André Dong. Ela vai dar uma continuidade a essas mensagens que a gente tem ouvido, né, do Pedro no início da conferência. Amém? E, irmãos, nós vamos começar essa mensagem revisando tudo aquilo que nos foi falado nesses últimos dias. Tem aproximadamente 4 semanas que o Senhor tem falado para nós Mateus 16 e 17. E nós não cansamos, irmão, de revisar essa mensagem. Por quê? Porque o Senhor tem falado de uma maneira tão nova para nós. O Senhor tem falado de uma revelação tão profunda nesses capítulos, que isso realmente precisa impactar a nossa vida. E eu confesso para os irmãos que durante o labor da semana, ou no labor das semanas anteriores, irmãos, tem falado muito comigo, tem mexido muito comigo, e me levando a ter um viver de consagração ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, tocar nesses pontos aqui de Mateus, no capítulo 16, 17, e depois, irmãos, nós vamos entrar na mensagem dessa semana, que é justamente preparar o material para a edificação. Amém? Irmãos, sempre que você ouvir a palavra edificação, lembra, é necessário ter material para que haja edificação. Sem material, não tem como haver edificação. E Mateus 16, ele é uma virada. Né? As semanas anteriores a gente percebeu que no capítulo 1, 2 e 3 de Mateus nós temos a apresentação do reino dos céus. Aí no capítulo 4 você tem a tentação do Senhor Jesus no deserto. Capítulo 5, 6 e 7 você tem a constituição do reino dos céus. E do capítulo 8 até o capítulo 15 você vê o Senhor Jesus ali saindo, curando, salvando as pessoas, alimentando e sofrendo perseguição por parte dos religiosos. Mas no capítulo 16, o irmão Pedro tem insistido muito isso conosco. Houve uma virada. E essa virada começa no capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós vamos ruminar aqui, irmãos, bem breve, né, para a gente entrar na palavra. Amém? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui o irmão deixou claro para nós que o Senhor ele tira os discípulos daquele ambiente religioso de Jerusalém e leva ele para um ambiente límpido, um ambiente de ar fresco, né? Cesareia de Filipe. E o Senhor faz assim uma pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Irmãos, vocês já perceberam que o Senhor Jesus várias vezes ele pergunta para as pessoas? Por exemplo, quando o Senhor Jesus curou aquele leproso em Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça? Isso é óbvio que ele queria ser curado, mas o Senhor ele quer ouvir da sua boca. O Senhor ele quer ouvir que você fale para ele a sua necessidade. É interessante que aquele cego lá, o Bartimeu, né? Aí ele vai correndo atrás do Senhor, o Senhor fala: o que você quer que eu te faça? Irmão, qual que é a necessidade de um cego? É enxergar. Aí ele fala: eu quero que o Senhor me faça ver. Então o Senhor ele quer ouvir de você. É por isso que o Senhor fala assim: olha, o que diz o povo? Quando nós saímos para a rua, as pessoas falam muitas coisas a respeito do Senhor Jesus. Ele é um homem, ele é um profeta, ele é um espírito evoluído. A gente ouve muitas coisas. Mas o Senhor continua fazendo a sua indagação para os discípulos. Aqui, olha, versículo 14, né? E responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Aí o Senhor continua com a pergunta, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Irmãos, o Senhor está fazendo essa pergunta para você nessa noite. E vós, quem dizeis que eu sou? Você que está nos assistindo pela primeira vez, é você que entrou no canal do YouTube por indicação, o Senhor está perguntando para você nessa noite. E você? Quem eu sou para você? Mas aí nós temos aqui, irmãos, o coração da revelação. Aqui no versículo 16, Pedro fala assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia!
Respondeu-se irmão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa resposta, é a minha resposta. Mas essa resposta, irmãos, ela não é fruto da conjectura humana, do pensamento humano. Versículo 17 vai falar para nós. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Irmãos, quem revela o Cristo, quem revela o Filho, é o Pai. Se você nessa noite teve a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, foi o Pai que te revelou. Aleluia por essa revelação. Essa revelação, irmãos, é a porta de entrada para você viver a vida da igreja. Essa revelação é a porta de entrada para você ser edificado. E vamos prosseguir discorrendo esse capítulo. Versículo 17, por favor. Então Jesus lhe afirmou, esse nós lemos, versículo 18, por favor, irmãos, eu errei. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, vamos pegar esse versículo e desmembrar ele. Também eu te digo que tu és Pedro, a palavra no original aqui é Petra, que é uma pedra, uma pedrinha. E sobre esta pedra, essa segunda pedra aqui, ela pode ser traduzida como rocha. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja ela não é edificada sobre Pedro, ela é edificada sobre mim, ela é edificada sobre a revelação do Cristo vivo. Essa, irmãos, é a revelação. Todo aquele que recebe essa revelação se torna uma pedra para edificação. Mas qual que é o fundamento dessa edificação? É o Cristo vivo. Por isso que fala que ele é uma rocha. E aí, ele continua no versículo, né? Vamos continuar nesse mesmo versículo, João, fazendo favor. Volta no 18, por favor. Olha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção. Minha é um pronome possessivo. Minha. A igreja é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é do Pedro, a igreja não é do Maurício, a igreja é de Deus. Por isso que é um pronome possessivo. Edificarei a minha igreja. E é interessante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é essas portas do inferno? O termo plural já significa que não é só uma porta, são várias portas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, se eu me torno uma pedra para edificação, e o Senhor está edificando, o que é as portas do inferno? É aquilo que causa dano à edificação da igreja. Quando nós olhamos essa parede aqui atrás, você vê que os tijolos estão bem colocados, não tem trinca. Se existisse uma trinca aqui nessa parede, por exemplo, com certeza ela estaria condenada. Então, o que é as portas do inferno? As portas do inferno é legalidades que Satanás acha em nós para atacar a igreja. Quando vocês, já aconteceu de vocês verem assim, um prédio, né, e ter algumas rachaduras nele, esse prédio de repente está todo condenado. O que é isso? É o material, ou seja, não usaram um bom material, né, ou o serviço de terraplanagem não ficou bem feita. Mas o essencial, irmãos, é que essas legalidades que Satanás tem em nós causam dano na igreja, criam brechas que causam dano na edificação. Por exemplo, suponhamos que eu sou uma pessoa ambiciosa. O Senhor me chamou, hoje eu estou servindo o Senhor. Mas eu não tratei com a ambição do meu coração. O que é isso? Irmãos, isso é uma brecha. Isso é uma porta para Satanás entrar na igreja e causar dano à edificação. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a questão é muito séria. Hoje nós precisamos tratar com o nosso coração e ali diante do Senhor, Senhor, me ilumina, Senhor, trata comigo, eu quero fazer parte dessa obra de edificação, Senhor Jesus. Vamos prosseguir, né? Senhor Jesus. Aleluia, que a igreja é de Deus. Agora o versículo 19, né? 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. É interessante que a princípio chaves, né, está no plural. Os irmãos têm mostrado para nós que Pedro, ele abre a primeira chave ali em Atos 2, no dia de Pentecostes para os judeus, e depois no capítulo 10, na casa de Cornélio, para os gentios. Mas o ponto que eu preciso tocar aqui, irmãos, é que a porta já está aberta. Hoje não tem empecilho para pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso anunciar
o Senhor Jesus na rua. Por quê? Porque não tem empecilho, a porta está aberta. Hoje o Senhor, o caminho já está liberado para nós. Senhor Jesus. E aqui, essa é a segunda grande revelação, irmão. A primeira revelação é o Pai mostrando o Filho, e o Filho revelando para nós a sua igreja. Então nós podemos dizer que Mateus 16 e 17 é o coração da revelação. Lá em Efésios fala que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Né? Esse mistério ele foi revelado agora. Qual que é esse mistério? Cristo e a igreja. Qual que é esse mistério? O Senhor Jesus. E é interessante que Pedro fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa ungido, ou seja, aquele que foi comissionado. O Senhor Jesus ele tem duas comissões, nos reconectar novamente com Deus, reconectar o homem novamente com Deus e edificar a sua igreja. Essa é a unção, essa é a comissão do Senhor Jesus nessa terra. E Filho do Deus vivo tipifica o quê? Tipifica que ele é aquele que tem a vida de Deus dentro dele. É por isso que hoje, quando eu recebo esse Senhor Jesus, o que eu recebo? Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Amém? Senhor Jesus. Aleluia. Vamos prosseguir, né, irmãos? Amém. E aí fala também que tudo que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou atar. Tudo que a igreja atar na terra terá sido atado no céu. É muito interessante isso. Como é que a igreja liga e desliga? Conhecendo a vontade do Senhor. Aquilo que é a vontade do Senhor, a igreja liga. E aquilo que não é a vontade do Senhor, a igreja desliga. E como é que eu sei a vontade do Senhor? É pelo falar profético. O Senhor, ele revela o que está no coração dele, é pelo falar profético. Amém? Senhor Jesus. Vamos seguir agora, né? Amém. Versículos 21 a 23, por favor. Aí depois o Senhor revela, que o Pai revela o Filho, e o Senhor revela a sua igreja, o Senhor, ele começa a mostrar que ele precisava sofrer, né? Passar por todo aquele batismo, que está lá em Lucas capítulo 12. E o Senhor começa a falar assim, olha, desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha que interessante, né? Isso é interessante, o Senhor Jesus é uma pessoa maravilhosa. Né? Se você não tem a revelação de que ele veio para morrer pelos seus pecados, você vai ficar muito chateado com todo o sofrimento do Senhor. Né? E Pedro, nessa linha do homem natural, Pedro advertiu o Senhor, falou, olha, para que você vai morrer? Não, isso não vai acontecer de modo nenhum, não. Agora o versículo 23, né? O Senhor fala assim, mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Irmãos, quando o Senhor fala assim, arreda, Satanás, não significa que Pedro estava possesso. O mesmo Pedro que horas antes recebeu a revelação de que o Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo, aí de repente o Senhor chama ele de Satanás. Isso é muito pesado. Mas irmãos, ele não estava possesso, ele estava falando pelo seu natural. E Pedro é um representante meu e seu. Na nossa experiência, muitas vezes é assim. De manhã você acorda, você se alimenta do alimento diário, você está ali, está forte, aí de repente à tarde vai tendo brecha, a vida vai vazando, de repente você está falando pelo seu natural. De repente você está dando palpite, de repente você está falando um monte de coisa que não é o Espírito, que não é o Senhor falando. Então antes da gente condenar Pedro, vamos colocar no lugar dele. Ele é o meu representante, ele é o seu representante. E é interessante que quando o Senhor fala assim, não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, cogitar é pensar. No bom mineirês é matutar. O que é isso? É que a nossa mente, que é a parte líder da alma, irmãos, ela não pensa nas coisas de Deus. Ela não busca as coisas de Deus. Ela precisa ser treinada para isso. E ali Pedro deu vazão a essa mente. Senhor Jesus. Irmãos, isso é um alerta para nós. E vamos prosseguir. Versículos de 24 a 27 agora, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, olha que riqueza. Aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. É interessante
que esse versículo é o primeiro versículo da Bíblia que o Senhor Jesus mostra a seus discípulos como eles devem segui-lo. Ah, mas como assim? Olha, por exemplo, o Senhor ele passa ali, vê Levi na coletoria e fala assim, vem e me segue. O Senhor passa ali na beirada do mar da Galileia, chama Pedro, Tiago e João e fala, vem e me segue. E eles seguem o Senhor. Mas em momento algum o Senhor fala para eles a forma que eles deveriam segui-lo. Por quê? Porque o Senhor precisava revelar a igreja primeiro. Porque seguir o Senhor, irmãos, é viver a vida da igreja. É por isso que o Senhor Jesus falou assim, aquele que quiser ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como é que é o viver da igreja? É o viver de seguir o Senhor, de tomar a sua cruz, de negar a nós mesmos. Parece até o irmão Dong falando. Nesses 20 e tantos anos de vida da igreja, o que a gente tem ouvido? Uma síntese do que nós ouvimos. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, segue o Senhor e invoca o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque esse é o viver da igreja. Então, esse tipo de andar, aquele que quiser vir após mim, o Senhor só mostra agora, porque Ele revelou a igreja antes. Isso é maravilhoso demais. Isso, irmãos, é segurança para nós, é uma prova de que nós estamos realmente no melhor lugar. O lugar que o Senhor escolheu para nós. Amém? Senhor Jesus. E vamos prosseguir, né? Ó Senhor Jesus. Aleluia por esse viver normal da vida da igreja, que é invocar o nome do Senhor e seguir. Então nós tivemos ali Mateus 16. Aí Mateus 17, nós temos o quê? Os discípulos eles saem do sopé do monte e sobem ao monte. Um resumo aqui, né? Aí quando os discípulos estão ali no monte, 3 discípulos. Por que 3 discípulos? É interessante, porque não foi os 12. Irmãos, nem todos aqueles que vão receber a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo e vai se tornar uma pedra para edificação, vai vir para a edificação. Isso é muito sério. Na verdade, precisa de uma revelação adicional, a revelação da igreja. Ele teve a revelação do Cristo, isso foi suficiente para ser salvo, agora ele precisa do quê? Da revelação da igreja. E nem todos, irmãos, têm essa revelação da igreja como o edifício, como a igreja de Deus, como a minha igreja. É interessante que aqueles 3 que sobem ali, eles têm uma visão aterradora do Cristo glorificado. Mateus, no capítulo 8 até o capítulo 15, nós vemos um Senhor Jesus que sofre perseguição, né, que é caluniado, mas você vê um Senhor Jesus curando, cuidando das pessoas, você vê o Senhor Jesus o quê? Trazendo materiais para a sua edificação. Mas o capítulo 17 de Mateus, ele é muito interessante, que ele mostra quem está edificando a igreja. Não é mais esse Cristo ali que saiu fraco, sofria perseguições, mas é um Senhor Jesus glorificado. Glorificado. Essa visão foi muito aterradora para os discípulos. É tanto que Pedro fala dela, João fala dela. As pessoas falam assim, mas Tiago, ele não falou muita coisa, mas lembra que o Tiago foi o primeiro mártir entre os 12. Então, assim, essa visão impactou eles, e ela precisa nos impactar. Quem é que está me edificando hoje? É o Cristo Jesus de Mateus 17. Quem é que está conduzindo a minha vida? É o Cristo Jesus de Mateus 17. Aquele que é glorificado. Amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, essa é uma síntese nos capítulos 16 e 17 de Mateus, de tudo aquilo que a gente tem visto, né? Só que agora que eu sei que a igreja é do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus quer edificar a sua igreja, agora que eu sei, irmãos, que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é uma pedra para a edificação, eu fico pensando, onde é que eu entro nessa equação, né? Porque se é o Pai que revela o Filho, se é o Filho que revela a igreja, se é o Filho que nos torna uma pedra para edificação, onde é que entra o homem nisso? Irmãos, eu e você temos um papel vital nessa obra, porque o Senhor confiou a mim e a você trazer material para a edificação. Deus, irmãos, Ele quer material para a sua edificação. É interessante que no Antigo Testamento, nós temos ali o templo físico, né? E esse templo tinha ali o material para edificação. Ageu capítulo 1, versículo 8, vai estar falando isso para nós. Muito rico, né? Senhor Jesus. Esse templo era físico. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa.
dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha que interessante, o Senhor fala assim, ó, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Ou seja, o Senhor se agrada da edificação. E aqui, irmãos, o Senhor conta conosco para quê? Para subir ao monte e trazer madeira e edificar a casa. É interessante que no Antigo Testamento, eu estava até tendo comunhão agora, e quando você vê o templo de Salomão, ainda tinha muito profissionalismo no templo de Salomão, né? Você tinha turnos divididos para cortar madeira, turnos divididos para cortar as pedras e trazer edificação. Mas quando você vem no livro de Esdras e Neemias, o que você vê? Você vê pessoas comuns, igual eu e você, edificando. Isso é muito rico. É interessante que no capítulo 5 de Neemias, quando você tiver tempo, leia em casa, você vai ver cada um edificando a partir da sua casa. Ali fala que o ourives edificou o seu lado do muro. Ali fala que o perfumista edificou a sua parte do muro. Ali fala que o sacerdote, o levita, o príncipe, ele edificou a parte dele. Então, irmãos, hoje é o quê? É permitir que o Senhor Jesus nos edifique. E esse processo de edificação do Senhor Jesus, ele começa aonde? Dentro da nossa casa. À medida que o Senhor vai trabalhando em nós, nos transformando e tampando as brechas, nós vamos nos tornando um material mais adequado para a edificação. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja edificada, porque não tem mais brecha para Satanás entrar. É por isso que Deus fala lá em Ageu que disso ele se alegraria. E Deus se alegra hoje com a igreja sendo edificada. Amém? Mas a nossa responsabilidade principal, irmãos, é trazer material para a edificação. Em Ageu, ele fala, subi ao monte. Em Mateus 28, 19, o que o Senhor fala? Aqui já muda de perspectiva. Ide. Está vendo? Ide. Olha, lá é subir. Aqui é ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, hoje o Senhor conta comigo e com você para ir. Mas é interessante que esse versículo, ele ainda é um versículo muito genérico, muito inacessível. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aí você imagina assim, olha, por exemplo, os irmãos da região 6 estão lá na África, né? Está cumprindo Mateus 28, 19, eles estão indo por todas as nações. Mas o Senhor é mais específico. Na parábola das bodas, que é Mateus 22, versículos 9 e 10, por favor. Ide, aqui tem outro ide. Agora esse ide aqui, irmãos, é mais acessível para mim. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrares. Ou seja, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Ou seja, irmãos, esses servos, eles não faziam acepção de pessoas, eles reuniam todos os que se encontravam. E é interessante que esse versículo, ele mostra que eu posso pregar o evangelho na minha rua, no meu condomínio, nas vielas, no meu trabalho. Não está aquela coisa grande de nações, mas está onde? Está acessível para mim, está no meu bairro. E aí fala assim, ó, e saindo aqueles servos da estrada, reuniram todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque o Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas. E todos os que encontraram, maus e bons. Mas peraí, maus e bons, mas como é que pode os maus recebendo... Irmãos, deixa eu falar com o seu negócio. Quem tem essa condição de julgar quem é mau e quem é bom é o Senhor, não sou eu. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. O semeador, o que ele fez? O semeador, ele saiu semeando. Ele não ficou olhando o tipo de solo, ele jogava, né? Eis que o semeador saiu a semear, ele jogava a semente. E ali, mostra para nós 4 tipos de solo. Ali a semente caiu no solo rochoso, ela caiu num solo duro, ela caiu num solo cheio de espinho. Mas, deixa eu falar com vocês uma coisa, irmãos. Você acha que quando você creu no Senhor Jesus, a sua terra era boa? Você acha que quando você creu no Senhor Jesus, o seu coração era uma boa terra? Irmãos, eu questiono. Por quê? Porque a palavra me mostra isso. É interessante, 2 coisas que a gente precisa ganhar. Quando eu semeio a palavra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, lá em João 16, é quem? É o Espírito. E outra coisa interessante, não existe solo bom. O que existe é o solo trabalhado.
Aqui no Brasil, a gente fala assim, nossa, mas o Brasil é interessante, né? Tudo que planta dá. Eu estava estudando um pouco sobre o solo brasileiro. Por que agora, com essa guerra na Ucrânia, nós estamos com sério risco de faltar insumos, né, para a produção agrícola? Por quê? Porque precisa de materiais para correção do solo. Então não é um solo tão bom. É bom em relação aos outros países, mas não é tão bom. Isso, irmãos, depende de quem? Depende do agricultor. E João capítulo 15, o Senhor Jesus fala assim, eu sou videiro e meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor. Não preocupa com quem você vai jogar essa semente. Não faça acepção de pessoas. Eu vou orar para aquele, eu vou orar para aquele ali. Não, aquele ali eu não vou orar. Irmãos, o Senhor, o pai é o agricultor. É o pai que afofa a terra. É o pai que prepara, que arranca os espinhos. É o pai que arranca as pedras. E é o Espírito que convence. Não é o meu muito falar, não é a minha eloquência, é o Espírito que convence o homem. Então, irmãos, a nós cabe o quê? Semear. O Senhor só te chama para semear. E é interessante que quando você chama para semear, você acha assim, eu estou trabalhando para o Senhor, mas o Senhor está trabalhando em você. Quando você sai para semear, o Senhor está te edificando. Quando você sai para semear, o Senhor está servindo. Nós vamos ver aqui para frente que a vida do Senhor Jesus era uma vida de servir. A vida do Senhor Jesus era pregar o Evangelho. O Senhor ele não tinha distrações terrenas. Por isso que o Senhor não se importava com posição. Por isso que quando as pessoas vinham para glorificá-lo, o Senhor logo saía de perto. O Senhor não tinha distração, ele viveu inteiramente para pregar o Evangelho. Isso precisa ser, irmãos, tocado no nosso coração, porque a nossa vida precisa ser pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Vamos ver um pouquinho, né? Que o Senhor Jesus é esse nosso modelo de pregação do Evangelho. É muito interessante que o Senhor Jesus ele foi o primeiro a sair. Mateus 9,35. O que nos fala? Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, o Senhor Jesus ele foi o primeiro que saiu. Por quê? O Senhor Jesus ele percorria cidades e povoados. Irmãos, você imagina percorrer cidades e povoados naquela época. Não devia ser fácil. Hoje, nós temos o quê? Muito mais condição. Hoje nós temos a tecnologia. Hoje você está aí, sentado na sua casa, me ouvindo falar. Hoje você entra no Instituto Vida para Todos, você tem todas as mensagens das conferências disponível para você. Hoje, irmãos, você pode, o Maurício todo dia tem mandado para nós notícias do que está acontecendo na África, eu fico sabendo praticamente em tempo real. Então naquela época não era fácil, mas o Senhor Jesus ele se desgastava em cuidar das pessoas, em pregar o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala que ele saía de cidade em cidade. O versículo 36, João. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o Senhor Jesus ele se compadecia das pessoas. Havia um sentimento de empatia no Senhor Jesus para com as pessoas. É interessante que eu preciso orar ao Senhor, o Senhor me dê esse sentimento de empatia. Filipenses capítulo 2 fala assim, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então hoje eu preciso orar, Senhor, o Senhor está dentro de mim. Senhor, eu quero esse sentimento de empatia pelas pessoas, de pregar o Evangelho. Irmãos, a melhor demonstração de amor para o próximo é pregar o Evangelho para ela. É falar do amor de Jesus para elas. E o Senhor conta com cada um de nós hoje. Amém? Senhor Jesus. E o Senhor, ele roga ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Eu acredito, versículo 37 e 38 de Mateus 9. Tem um momento que eu acho que o Senhor Jesus olhou para ele, olhou para 12, depois olhou para 72 e falou, puxa, a seara é muito grande e o número de trabalhadores está muito limitado. Então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando ele fala assim, rogai, ele está dizendo para os discípulos, ele está pedindo para os discípulos rogarem. Ele está pedindo, ele não falou assim, e eu rogarei ao Pai e ele vai mandar mais discípulos. Não, não. Ele quer que eu e você hoje roguemos para que o Senhor envie discípulos, envie trabalhadores para a sua seara. E como é que o Pai me atende? Me enviando. Toda vez que você olhar para a cidade assim, ó, 3 milhões de pessoas na região da Grande BH, e falar, Senhor,
manda muito comportor dinâmico, o Senhor fala, vai você, vai que eu estou com você. Amém? O Senhor é assim, irmão, o Senhor é dinâmico. Então, quando ele roga, ele pede que eu rogue, que eu peça. Amém? Senhor Jesus. Vamos prosseguir, irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 1, a gente sabe que o Senhor Jesus ele dá instrução para os 12 discípulos, né? E envia esses discípulos, dando eles autoridades. Hoje o Senhor já nos revestiu de autoridade. Isso está muito claro para nós, quando nós vamos lá em Atos capítulo 2, ali no Pentecostes. Aquele batismo ali é para a igreja, ela já foi revestida de autoridade. Lá na casa de Cornélio também houve a mesma manifestação do Espírito. Ali mostra que nós, gentios, também já fomos revestidos de autoridade. Então o Senhor agora ele nos enviou. O Senhor primeiro nos chamou, nos habilitou e nos enviou. E agora nós vamos. Só que quando o Senhor te manda, o Senhor não te manda sozinho. Capítulo 11, versículo 1 de Mateus, por favor. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Ou seja, quando o Senhor Jesus te envia, ele vai, ele sai com você. O Senhor Jesus não é como esses, hoje é coach, né, que eles falam, aquelas pessoas que ficam instruindo, dando palestras, e aí chega um momento que ele fala, agora você vai e pratica o que eu te falei, que eu estou te vendo. O Senhor não é assim. O Senhor, quando ele te manda, ele vai com você. Aleluia. Então hoje, quando você sai à rua, quem é que está saindo? É o próprio Senhor Jesus. Tem uma passagem no Alimento Diário que o irmão fala que a igreja é que anda com o Senhor Jesus na terra. É a igreja que leva o Senhor Jesus nos lugares. É eu e você. Quando eu saio no meu ambiente de trabalho para pregar o evangelho, eu estou levando quem para pregar o evangelho? O Senhor Jesus. Quando eu saio na rua de casa, no meu condomínio, quem está saindo comigo? Eu estou levando quem para pregar o evangelho? O Senhor Jesus. E é interessante isso, que isso está muito claro para nós, Lucas 12, 49 e 50, vou fazer um favor. Aqui eu achei muito desfrutável, muito rico esse versículo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que a gente tivesse a arder. Esse fogo é o fogo do evangelho, que entra para dentro do homem ali, que queima o homem natural, que consome o homem natural. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. O Senhor ele tinha uma angústia aqui, primeiro, Pedro tem mostrado para nós, devido ao que ele haveria de sofrer, ali no seu julgamento, ali na sua crucificação, muito sofrimento, mas o Senhor também tinha uma angústia, que ele queria mais trabalhadores para a seara. Então ele ficava angustiado com isso. Por um lado, ele queria que esse fogo já tivesse aceso, mas qual que era esse batismo que o Senhor Jesus passou? O Senhor Jesus um dia ele morreu, me reconectou novamente com Deus pela sua morte e ressurreição, e o Senhor Jesus hoje ele tornou-se o Espírito. Esse Espírito hoje está dentro de mim. É por isso que quando você vê em Atos, ali no capítulo 2, né, quando Pedro começa a pregar, quem está pregando ali é o Espírito. Ou seja, só naquela pregação, 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus. No capítulo 4, 5.000 pessoas creram no Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito, irmão, não tem limite. Porque o Espírito é ilimitado. Na verdade, quem põe limite no Espírito sou eu. Quando eu fecho a minha boca e não uso aquela palavrinha que o Senhor nos tem dado, que tem mudado a nossa vida da igreja, a nossa pregação do Evangelho. Posso orar por você? Essa frase, irmãos, ela veio de onde? Ela veio do céu. Porque ela toca no coração das pessoas. Quem não quer oração? Quem não necessita de oração? Então, nessa noite, irmãos, eu quero concluir essa mensagem com essa palavra. Posso orar por você? Senhor Jesus, você que está em casa nos assistindo pela primeira vez, você que já nos segue aqui no canal, Senhor, eu coloco a sua vida, Senhor, nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse irmão que está aqui nos assistindo. Senhor, e que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, cuide de todas as suas necessidades. E acima de tudo, Senhor, faça dele aquele que vai sair, Senhor, que vai para a seara, Senhor, que vai orar pelas pessoas na rua. Porque, Senhor, quando nós oramos pelas pessoas nas ruas, pelas necessidades das pessoas, o Senhor cuida das nossas necessidades. Senhor Jesus, põe as tuas bênçãos, Senhor, em todos os irmãos e irmãs nessa noite. Põe a tua bênção, Senhor Jesus, na tua igreja. Bênção material,
bênção espiritual. Senhor, tira toda a enfermidade e cuida dos santos nessa noite. E cuida, Senhor, daquele que está nos assistindo pela primeira vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se for compartilhada essa mensagem da semana. E Jesus é o nosso Senhor. Amém?